Muito bem, então vamos dar início à nossa educação continuada. O objetivo de hoje, gente, é detalhar para vocês o plano de negócios do Terra, o plano de bonificação. Ou seja, entender como é que o nosso trabalho, como que a Doterra remunera o nosso trabalho em parceria com a empresa através dos bônus, né, que existem quando nós trabalhamos com o objetivo de construir uma rede de clientes e consultores, beleza? Então esse é o nosso objetivo. Antes de entrarmos diretamente na parte dos bônus, eu gostaria de fazer algumas considerações que são muito importantes. Então, a primeira dessas considerações é que o nosso plano de bonificação é um plano excelente por um motivo principal. Nós temos um produto extraordinário, tá? Então, se o nosso produto é bom, o nosso o plano, né, que é um plano excelente, que está baseado nesse produto, então ele é a razão principal, né, de termos um plano de bonificação excelente. Dentre outras, né, quando olhamos, por exemplo, para a empresa, vemos uma empresa sólida, uma empresa que desde 2008, quando foi fundada nos Estados Unidos, é uma empresa que apresenta números impressionantes, como, por exemplo, um número de retenção. A média a nível mundial de retenção da Doterra gira em torno de 65%, tá? Gente, isso é um número absurdo para o mercado de vendas diretas. Só para vocês terem ideia, segundo a Federação Internacional de Vendas Diretas, essa média, na maioria das empresas, varia entre 8% e 13%, tá? E a Doterra tem uma média de 65%. Nos Estados Unidos, ultrapassa 70% de retenção. No Japão, também, tá? Então, isso é algo que faz o nosso plano ser muito forte, beleza? Então, eu gostaria de deixar essa observação. Acredito que todos, né, que estão assistindo essa apresentação já conhecem os produtos, então, né, não preciso falar aqui da qualidade, do diferencial que a Doterra tem em produtos, tá? Um outro ponto que eu também quero reforçar é que quando você se dedica a construir uma rede, gente, naturalmente, a maioria das pessoas da sua rede serão clientes, irão apenas consumir produtos. Então, fique tranquilo, né? Ou tranquila, quando você começar, né, a apresentar para as pessoas tanto o produto quanto o negócio, se a maioria falar assim, nossa, eu gostei, quero demais, eu quero me inscrever para consumir, né? Então fique tranquilo que isso é ótimo para o nosso negócio. Sabe por quê? Por conta justamente da retenção, né? Se nós temos muitas pessoas dentro da nossa rede que compram com frequência, isso vai fazer com que a gente também, né, converta em comissões, em bônus, né, dinheiro para nossa conta a partir dessa movimentação de produtos. Então isso não é ruim, tá? É claro que tem outros fatores, né, que influenciam nessa captação de clientes e consultores, como por exemplo, a minha forma de convidar, tá? A minha lista, a seleção da minha lista, a qualificação que eu faço da lista de nomes. Então, se você tem uma lista e você não qualifica muito bem essa lista, a maioria das pessoas ali naturalmente já vão ter tendência, talvez, para apenas consumir produtos. Se você está com o objetivo principal de buscar pessoas que queiram desenvolver o negócio, a sua lista você tem que trabalhar e qualificar, priorizando pessoas que têm, né, o pendor para o negócio, que querem construir, que querem buscar uma renda extra, que já tem uma mentalidade empreendedora, enfim, tá? Só para você ter uma ideia. Mas é natural que a maioria das pessoas apenas queiram consumir os produtos, né? Outros vão apenas compartilhar produtos, ou seja, aquela pessoa que tem o nome de consultor, mas não constrói comprometidamente. Vende quando dá, apresenta quando dá, cadastra alguém quando dá, né? E algumas pessoas, 5% em média, é que vão realmente estar comprometida em desenvolver o negócio e crescer, construindo uma rede de clientes e negócios. Tá? Então você tem que ter noção disso e saber que todos são importantes, beleza? Gente, todos, sem exceção, precisam saber que existe oportunidade de negócio, tá? Ah, gente, isso quer dizer que sempre que eu for apresentar para uma pessoa, mesmo que ela só queira construir, eu tenho que detalhar o negócio? Não. Detalhar o plano de negócios é uma coisa, tá? Agora, dizer para ela que existe oportunidade de negócio é outra coisa. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já me deparei com muitas pessoas, né?
principalmente, né, pessoas de outras redes, de outras equipes, que falam assim, nossa, eu sou cadastrado em Doterra, eu tenho conta para comprar com desconto, mas eu não sabia que eu podia ser também consultor ou consultora, né? Porque a pessoa que me cadastrou não falou isso, apenas me disse que eu poderia me cadastrar para comprar com desconto, mas eu não sabia disso, eu não sabia que existia um negócio assim, né? Então é muito importante. Porque mesmo que aquela pessoa que você cadastrou queira apenas consumir, de repente ela conhece alguém que esteja procurando uma renda extra, né? E ela pode compartilhar, ela pode trazer, ela pode te indicar. Então, nós não temos o direito de olhar para alguém e falar: eu não vou falar para essa pessoa do negócio, porque essa pessoa aí não tem perfil nenhum. Nós não temos o direito de decidir por ninguém. A gente apresenta a oportunidade, seja para se tornar cliente, seja para se tornar consultor, e é a pessoa que vai decidir. Beleza, gente? O plano de negócios da Doterra, né, ela está baseado dentro do modelo de vendas diretas, particularmente, né, o modelo de construção de rede, que a gente chama de marketing de rede, network marketing, são os nomes principais aí que eu gosto de utilizar aí dentro do negócio. Mas resumindo, gente, o que que a Doterra faz? Ela fabrica um produto, disponibiliza esse produto direto para o cliente. E onde é que nós entramos? Apresentando o cliente para a empresa, tá? Essa é a nossa função principal. Então, o cliente ele vai comprar direto da empresa. Ah, mas o consultor não pode vender produto? Pode e deve. Até porque quando você está apresentando, né, fazendo a classe, né, a apresentação dos produtos, é muito comum a pessoa falar assim: Nossa, Rafaela, né, que tá aí com o vídeo aberto. Rafaela, eu gostei muito. Só que primeiro eu quero experimentar um lavanda. Você tem um lavanda? Eu quero comprar um lavanda, eu quero comprar um peppermint. Né? Então eu vou usar ele e vou, enquanto isso, vou me organizando para eu comprar um kit com os principais óleos. Então a venda, ela faz parte do nosso negócio. E você precisa usar isso estrategicamente. Né? Então use essa venda como estratégia. Exemplo, uma das estratégias que eu uso, o preço, né? Inclusive, eu estou aqui na minha frente, vou até tirar aqui da parede só para vocês verem. Ó. Tomara que a tinta não saia junto. Eu tenho aqui, hum, uma lista, né? É uma lista que tem no site da Doterra, tá embaçando aí para vocês, mas é uma lista com todos os preços, né? Então tem aqui o preço final e o preço de compra do site, né? O preço de custo. E aí é muito comum, inclusive, algum consultor falar assim: gente, vocês têm uma lista que só tem o preço final, porque fica com vergonha de dizer para a pessoa que eu estou te vendendo um produto a R$ 100, mas eu compro ele a 70, por exemplo. Gente, não é vergonhoso, eu faço ao contrário, eu faço é pegar a lista e mostrar, olha, tá vendo essa lista? Se você tiver inscrição, você vai comprar com esse desconto aqui, ó. Agora, se você comprar de um consultor, provavelmente você vai pagar mais caro. Aí o que é que eu uso como estratégia? Eu falo assim, olha, como é a sua primeira conta, eu vou te passar no valor de custo e você se organiza para fazer a sua inscrição. Tá? Então eu não vou ganhar nada dessa compra aqui, nada. Vou te passar no valor de custo, não vou ter lucro nenhum, porque eu quero te ajudar. Aí a pessoa assim, nossa, que legal, então tá bom. Então isso gera um sentimento de dívida com você, né? A pessoa fica com a dívida com você. Então eu uso muito isso. Até porque, gente, o meu objetivo não é sair vendendo o produto para ficar com lucro, né, dessa venda, porque é um lucro pequeno. Ajuda, ajuda, né? Mas eu uso como estratégia para trazer aquela pessoa para o meu lado, entende? Então essa venda ela existe, ela é importante, mas o nosso foco principal é vincular essa pessoa, né, como um cliente preferencial para que ela compre da Doterra para o resto da vida, tá? Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que o cliente, tá? Independente se ele vai se tornar consultor ou não, mas todo mundo é cliente, todo consultor é cliente, ele vai comprar direto da empresa, tá? Então, essa é a nossa missão. Bom, olha só como o plano da Doterra é muito simples, né? É algo assim que eu fico impressionado antes de conhecer a Doterra. Eu conheci a Doterra em 2018, ainda um pouco antes dela abrir mercado no Brasil. Ela abriu mercado no Brasil oficialmente em junho de 2018. E eu já tinha conhecido uma outra empresa antes, que hoje nem trabalha mais nesse ramo, né? Mas eu conheci, tive uma experiência de 1 ano e 4 meses, e era um plano extremamente complicado, assim, umas 13 páginas, 13 tipos de ganhos, era um negócio assim, né? E o da Doterra, gente, em uma página resume o bônus todo o plano de comissão, né? Então aqui é o ranking, digamos assim, é o plano de carreira, né? É o plano de carreira,
né? Que você pode desenvolver dentro da Doterra. Você pode começar fazendo a sua inscrição, né? Se tornando consultor de bem-estar. Não precisa, eu tenho que fazer uma compra de tantos pontos, de tantos reais. Não. Se você comprar um óleozinho, você já pode se tornar consultor. É claro, né, que a gente é interessante que a gente compre um kit com os principais produtos, por dois motivos: para a gente utilizar e conhecer os produtos que você vai trabalhar, e também para você utilizar como amostra para os seus clientes. Então é interessante que você tenha o kit e não comece com apenas um produto, por exemplo, né? Então, quando você chega a 500 pontos de movimentação no produto, que pode ser você fazendo sozinho, você comprar 500 pontos em produtos, né, que vai dar mais ou menos aí 2.500 a 3.000 reais em produtos, né? Você comprando 500 pontos sozinho, você vira gerente, que é o primeiro nível, manager, né? Se você alcançar 1.000 pontos dentro da sua organização, então você comprou, a pessoa que você indicou comprou, o consultor indicou um outro cliente que comprou também, somando pontos de todo mundo da sua equipe. Deu 1.000, diretor. 2.000, executivo. 3.000, elite. Até o nível de elite, gente, você, né, deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Até o nível de elite, você só precisa, né, alcançar esse volume geral. É claro que a gente já vai te ajudar a estruturar a tua rede. Você não vai crescer assim, você vai estruturar, a gente vai te ensinar, olha, posiciona essa pessoa abaixo desse consultor, ajuda esse consultor a crescer dessa forma, tá? Então, mas se você fizer 3.000, você é elite. Um elite bem estruturado, olha aqui, ó, 600 a 900 reais, né? E eu vou te mostrar durante o treinamento que o elite ele pode ganhar muito mais que isso. Tá? Eu acho interessante que a Doterra, né, a média que ela coloca aqui, ó, é uma média para baixo, essa média de ganhos, é uma média para baixo, né? Por exemplo, Camila Elite, né? E Camila, digita no site, né? Qual foi o teu maior bônus como Elite? Me digita. Ah, acabou de digitar aí, ó. Acabou de digitar, né? R$ 2.700 como Elite, né? R$ 2.700 como Elite. Eu já vi elites, né? Os elites que têm mais tempo, às vezes, né? Constrói uma rede maior, que começa a ter um unilevel grande, ou que em determinado mês ele tem um volume grande de bônus de início rápido, você vai entender isso daqui a pouco, né? Chega a passar R$ 3.000, mas é possível sim, né? Então já está aí, a Camila colocou aí próximo de R$ 3.000 como elite, e olha aqui a média que a do Terra apresenta, 600 a 900. Então é uma empresa que, né, é uma empresa muito sincera, né, e coloca verdades. Como eu disse, eu conheci esse negócio em uma outra empresa e era o contrário, né? A média que ela colocava era um valor que era quase que impossível de atingir dentro do nível que estava lá como média. Na verdade, pegava os picos de líderes que alcançavam o volume máximo e colocava lá dizendo como média, que na verdade não era uma média, era um, digamos assim, um volume possível de atingir, um valor possível de atingir, né? Então, o Premier, a partir do Premier, você já precisa obrigatoriamente ter uma estrutura, tá? Por exemplo, quem é o Premier? É uma pessoa que ajudou dois diretos dele, ó, a chegarem a executivos. Então, se você tiver dois executivos na tua equipe, uma linha de executivo e outra linha de executivo, você se torna premier, né? Olha aqui, ó, 2 a 3 mil reais. Você sabia que mais de 50% das famílias brasileiras não tem uma renda de 3 mil reais? Gente, eu estou falando de renda extra. Eu não sei o quanto que você ganha, não sei o que você faz, mas independente do que você está fazendo, você pode também desenvolver do Terra e construir isso aqui como renda extra, tá? Uma renda extra que é mais do que a metade das famílias brasileiras ganha de renda familiar. Estou falando de família, somando o que todo mundo ganha dentro de casa. Mais da metade não ganha 3 mil reais, tá? E quem é o Silver? É quem ajudou três pessoas a chegar à elite. Então, se você chegou à elite, que é o caso aí da Camila, por exemplo, que é elite, se você chegou à elite e você ajudou três pessoas a chegarem à elite, você se torna Silver. Ah, e tá aqui, ó, 4 a 7 mil. E eu vou te mostrar também dentro do nosso negócio que é possível você chegar a Silver com mais de 10 mil reais, né? Tem algum Silver aí, gente, que nos assistindo aí, que como Silver ou alguém, né, que já ultrapassou Silver e dentro do PIN de Silver, do ranking de Silver, chegou a ganhar mais de 10 mil reais? Tem alguém? Coloca aí, só pra gente saber. Eu fiquei um mês no Silver, né? Cheguei em Silver em dezembro de 2018.
e no mês seguinte fui para o Gold. Então eu tive um bônus de Silver que foi R$ 7.300, né? E eu tinha 8 meses, 7 meses de negócio, tá? Então é extremamente, o que a Doterra apresenta aqui, gente, é algo extremamente alcançável, beleza? E assim vai, né? Então o plano da Doterra é assim: você ajuda pessoas a crescerem e cresce também. O Gold, 3 Premiers. Você ajudou 3 pessoas a serem Premiers, você é Gold com 10 a 15 mil. Platinum, 3 Silvers, 12 a 23 mil. E assim vai aumentando. Ó. Diamond, Blue Diamond, Presidencial Diamond, né? Com bônus que aí já se tornam renda extraordinária. O que é extremamente possível no nosso negócio. Você pode sim começar um negócio para construir uma renda extra, ganhar R$ 1.000 a mais, 2 mil, 3 mil. E você pode também construir uma renda extraordinária, tá? Então é isso, né? E para isso, gente, esse dinheiro ele vem da onde? Desses bônus aqui, ó, tá? Então aqui, ó, bônus. Eu não vou explicar eles a partir desse slide, que eu vou detalhar cada um deles, mas tá aqui, ó. Bônus de início rápido, né? Bônus poder de 3, bônus unilevel e bônus de liderança. São esses 4 bônus em uma tela, com essa folhinha aqui na mão, né, você sentado com alguém, você apresenta o plano de comissão da Doterra. E eu acho isso extraordinário, tá? Claro, aqui, como a gente está numa apresentação online, né, eu detalhei um pouco mais até para facilitar o aprendizado de vocês. Mas se eu tivesse com você pessoalmente, bastava essa página aqui para te falar de todo o negócio da Doterra. E isso eu acho incrível, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, né, que ainda não está familiarizado com esse modelo de negócio, particularmente com o Doterra, é que existe a função de cadastrador e a função de patrocinador. Gilson, o que que é isso? Cadastrador é quem traz aquela pessoa para a tua equipe, né? Por exemplo, se você convidou a Maria se inscreveu através da sua indicação, na hora do cadastro dela, ela colocou o teu ID, que foi você que indicou, você é a cadastradora da Maria. Agora, digamos que você cadastrou a Maria e você depois cadastrou a Tereza. E aí você descobriu que a Tereza e a Maria, elas têm algum vínculo, são da mesma igreja, moram no mesmo bairro, se conhecem, e você falou assim: "Nossa, eu cadastrei a Maria, a Tereza, mas eu vou colocar ela para trabalhar com a Maria. Então eu vou colocar ela na equipe da Maria". Aí você posiciona a Tereza abaixo da Maria, tá? E aí a Maria tornou-se patrocinadora. Você é a cadastradora da Tereza, tá? Mas você posicionou a Tereza embaixo da Maria, então ela se tornou patrocinadora. Então, cadastrador é quem cadastra, independente de onde está posicionado, tá? E patrocinador é aquela pessoa imediatamente acima, independente se foi cadastrador ou não, se ela ganhou de presente do líder acima ou se foi ela que cadastrou. Então, você é a cadastradora e patrocinadora da Maria e a Maria é a patrocinadora da Tereza. Entendeu isso, gente? Isso é importante porque em alguns bônus a gente vai falar disso, tá? De ser o cadastrador e de ser o patrocinador, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro bônus que eu quero falar com vocês é o bônus que a gente ganha no primeiro momento que a gente começa o negócio, que é o bônus de início rápido. Inclusive, ele tem esse nome, início rápido, é que a Doterra criou esse bônus para te fazer ganhar mais dinheiro no início de forma rápida, tá? Por isso que é o nome de início rápido. Só que esse bônus você vai ganhar a vida inteira. Sempre que tiver pessoas novas entrando na tua equipe, tu ganha ele, tá? Não é só no início do teu negócio. Só que no início do teu negócio ele vai ser um bônus mais relevante, tá? Quer ganhar muito dinheiro, foque no bônus de início rápido, no início, beleza? No início do teu negócio. Então esse aqui é um bônus para a gente fazer dinheiro no curto prazo, tá? O que que é o bônus de início rápido? Toda pessoa que entra na tua rede, todo novo consultor ou novo cliente, as compras que essa pessoa faz nos primeiros 60 dias dele em Doterra se convertem em bônus de início rápido. Então vamos lá. Você veio e cadastrou a Maria, né? Vamos usar os nomes que a gente está vendo agora. Você cadastrou a Maria. 20% de toda compra que a Maria fizer vai se tornar em bônus de início rápido para você. Quando? Nos primeiros 60 dias da Maria. Deu 61 dias de cadastro, você continua ganhando dinheiro, mas através de outro bônus, não mais do início rápido. Beleza? Então,
A Maria cadastrou a Tereza, né? Agora, no sentido da Maria ser a cadastradora da Tereza. Foi a Maria que trouxe a Tereza. A Maria vai ganhar 20% e você ganha 10%. A Tereza cadastrou o Joaquim. Então a Tereza vai ganhar 20%, a Maria ganha 10% e você ganha 5%. Beleza? Então esse bônus ele está firmado, baseado na função de cadastrador. Tá? Então, você cadastrou uma pessoa, ganha 20%. Se aquela pessoa cadastrar alguém, ela ganha 20%, você ganha 10%. E assim vai. Quando isso, gente? A vida inteira que tiver pessoas entrando na tua rede, isso vai acontecer. Quando? Até quando? Nos primeiros 60 dias de cada novo membro. Vocês entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode digitar no chat aí, tá? Que eu respondo. Beleza, gente? Vamos lá, aqui um exemplo que eu coloquei, né? Se você cadastrar diretamente 5 pessoas em um mês, olha só, no teu primeiro nível, ou seja, você é o cadastrador, tá? Então aqui, ó, você cadastrou 3 pessoas com 200 pontos, a pessoa comprou lá um kit essencial para o lar, por exemplo, comprou 200 pontos, né? 3 cadastros com 200 pontos e 2 cadastros com 120. Deu um total de 840 pontos, que a gente chama de PV, né? PV é o volume, né? O volume daquela compra, volume pessoal. Então, 20%, lembra lá dos 20%? Né? Deixa eu voltar aqui, ó. 20% tá aqui, ó. Inscrição de nível 1, 20%, tá? 20% de. Aqui eu esqueci de atualizar, tá? É 840, mas aqui tá certo. 20% de 840 vai dar 3,50. 20% de 840, 168. A taxa de conversão para o Brasil é de 3,50. Isso aqui é uma taxa de conversão fixa para o bônus de início rápido. Então, 20% de 840, que é 168, vezes 3,50, que também eu não atualizei, tá? Vai dar 588. Aqui, esse 128 era para ser o 168. Tá? Aqui eu coloquei um 200 a mais aqui e fiz rápido aqui, não atualizei. Mas 20% de 840 vezes 3,50 dá R$ 588, beleza? Então é isso aqui que você tem que aprender, tá? Se fosse, vou voltar aqui, se fosse nível 2, eu cadastrei a Maria, Maria cadastrou a Tereza. Quanto que eu vou ganhar da compra da Tereza? O volume dela, 10% do volume dela, vezes 3,50. Beleza? Se ela fez um volume de 100 pontos. Então, quanto que dá 10% de 100 pontos? Dá 10 vezes 3,50, R$ 35. Por exemplo, dessa compra. E quanto que a Maria teria ganho? 20%, ou seja, o dobro de você, R$ 70. Beleza, gente? Bem simples, tá? Quando termina os 60 dias, o volume dessas pessoas deixa de contabilizar para o início rápido e vai para o bônus unilevel. Bônus unilevel, eu digo que é o que garante a nossa aposentadoria ao longo do tempo. Aqui a gente já falando já de longo prazo, né? Então, estava até falando com a Aniele, olhando as datas aqui, né? Falando, nossa, daqui praticamente 2 anos e meio, a gente completa 10 anos de Doterra, né? 2028, 10 anos de Doterra. Então, aí já podemos falar num longo prazo, né? Mais de 5 anos. Curto prazo, 1 ano, né? Médio prazo, de 1 a 3 anos. Depois aí a gente começa a falar no longo prazo. Então, gente, o bônus Unilever é um bônus que no longo prazo nós vamos ver ele crescendo. E olha só como esse bônus é extraordinário. A Doterra, ela paga o Unilever, vamos olhar aqui para essa parte de baixo aqui, ó. Ela paga o Unilever até o 7º nível de pessoas na tua equipe. Então, vai ter pessoas na tua equipe, né? Que você vai posicionar, que outras pessoas vão trazer. Você vai receber um bônus de todas essas pessoas, independente se foi você que cadastrou ou não, porque o Unilevel, ele leva em consideração o patrocinador, tá? Então, independe. Por isso que quando você ganha alguém de presente abaixo, né, que não é o meu caso, meus patrocinadores nunca quiseram me dar cadastro, né? Léo
e Jones, né? Nunca quiseram, na verdade, não é que quiseram, né, gente? Não precisou, graças a Deus, né? Mas também não tem problema se você precisa e teu patrocinador pode ajudar, isso faz parte do negócio. Mas quando você ganha alguém de presente, você também passa a ganhar dinheiro dessa pessoa quando começa a contabilizar o Unilever. Ou seja, a partir de 61 dias de negócio dessa pessoa, tudo que ela comprar, você ganha. E sabe o que é o mais incrível? Se eu estou posicionando abaixo de alguém da minha equipe, por exemplo, se essa pessoa está no meu nível um e eu posiciono alguém abaixo dela, ela ganha e eu também ganho, só que eu ganho mais porque eu estou posicionando mais na profundidade. Então, quanto mais na profundidade, mais gera comissão para você. Gente, eu nunca vi ainda não vi, né, nenhuma empresa que pague Unilevel dessa forma, ou seja, aumenta o percentual na medida em que aumenta a profundidade. Ao longo do tempo, onde é que vai ter mais pessoas na tua equipe? Por exemplo, né, Jones, Léo, eu, Tiago, né? A gente tem mais de 10 mil clientes e consultores na equipe, né? Ao longo do tempo, essas pessoas vão estar aqui, ó, nos níveis de maior profundidade, que a profundidade vai aumentando, então vai crescendo, né? E a maioria das pessoas vai estar aqui, é onde a Doterra paga mais. Olha que empresa generosa, né? Então, só para que vocês tenham uma ideia também, né? Aqui, ó, o gerente ele está limitado ao nível 2. Por que que é o nível 2? Porque o gerente, a rede dele é pequena, né? Só 500 pontos. Então nem faz sentido ter mais, né, ter mais bônus aqui em profundidade, que ele nem tem isso. O diretor, ele ganha até o nível 3, o executivo até o 4, o elite até o quinto nível, que é 6%, o Premier até o sexto nível, e somente a partir do Silver é que ganha em todos os níveis, tá? Todos os níveis. Gente, e compressão dinâmica para todo mundo. O que é compressão dinâmica? Digamos que uma pessoa, aqui no teu quinto nível, não comprou nada no mês, mas tem alguém abaixo dela, lá no oitavo, no nono, a Doterra vai empurrar todo mundo para cima para completar e te pagar naquela linha, tá? Todos os níveis completos. Olha que empresa generosa, né? Então isso aqui, gente, você não tem noção do quanto que isso aqui é forte ao longo do tempo e eu vou te provar, beleza? Mas o que que interessa, isso aqui você não precisa, o que que eu tenho que fazer para ganhar muito dinheiro no Unilevel? Sei que você tem que fazer construir uma rede grande, cuidar bem dos teus clientes para que eles comprem para sempre. Por quê? Porque isso aqui é pago em cima da recompra. São as pessoas que estão já há mais de 60 dias em Doterra e continuam comprando, tá? Então, em cima da recompra. Então, cuide bem dos seus clientes para que haja recompra e você vai ganhar dinheiro. E pronto. Beleza? Agora, olha isso aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo de quando eu comecei Doterra. Isso aqui, olha a data aqui, ó, 2018. Em 2018, agosto de 2018, eu tive aqui R$ 233 de Unilevel, né? Pouquinho, não muda a vida de ninguém, né? Tá só começando, mas o que eu quero te mostrar não é o valor em si, é o percentual de crescimento ao longo do tempo. Agosto de 2018, 233. Dezembro de 2018, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses depois, já quase 4 vezes o valor já tinha aumentado, gente. Isso aqui é algo incrível, né? R$ 846, né? Então o percentual é bem grande. Então vamos lá, de dezembro de 2018, 6 meses depois, olha aqui, ó. Junho de 2019, de 800 foi para R$ 3.600. Junho de 2020, um ano depois, R$ 11.000, né, de Unilever. Então, isso aqui ele vai aumentando ao longo do tempo, porque a tua rede vai crescendo, as pessoas que estão recomprando vão aumentando. É essa visão que você tem que ter, visão de longo prazo. Tá? Quem quer construir doTERRA para ter uma renda extra, uma fonte de dinheiro, olhe para o longo prazo, que no longo prazo a tua rede vai crescer. E isso aqui, gente, vai te garantir dinheiro, né? Eu digo até que para toda a vida e além disso, porque nós temos algo extremamente extraordinário em doTERRA, que doTERRA, o que nós construímos em doTERRA, o bônus que nós geramos, a renda, o trabalho que nós fazemos, ele é vitalício e hereditário. Então, né, se você tem descendentes, tem filhos, isso aqui fica para os seus filhos. É vitalício e hereditário. Olha que, né, que coisa maravilhosa. Então, pode trabalhar à vontade, porque você está construindo, né, não apenas uma renda, mas um legado através de doTERRA, tá?
E não estamos falando somente de dinheiro, tá bom? Olha aqui, ó. Aí, olha isso aqui, ó. Junho de 2020, setembro de 2020. Dobrou. De 11 foi para 22 mil, tá? Então, gente, ao longo do tempo, é isso aqui que a gente vai ter, beleza? Bônus Unilevel. Se vocês tiverem alguma dúvida no Unilevel, tá? Vamos lá, gente. Bônus poder de 3. Prestem bem atenção nesse bônus, que eu vou detalhar ele, tá? Para você entender. E ele é um bônus bem simples e é um bônus que potencializa muito os teus ganhos. Esse aqui, gente, sabe quando você vai fazer uma prova e você já sabe o final da prova, ou é sim ou não, né? Você já sabe a resposta daquela prova? É o bônus poder de 3. O bônus de início rápido, ele varia. O bônus Unilever, ele varia. Agora, o bônus poder de 3 é sim ou não, né? O valor, ele é um só, para o nível um, para o nível 2 e para o nível 3. Então, se você atingir aqueles requisitos, você vai ganhar aquele valor. Então, é um bônus muito bom de trabalhar, porque você já sabe o que tem que fazer. Então, foque no bônus poder de 3 e o seu bônus como um todo, ele vai ser potencializado. É aí que o Elite ganha 3 mil reais. É aí que o Silver, que tem uma média de 4 a 7 mil, passa a ganhar mais de 10 reais, de 10 mil reais, tá? Então, você precisa entender o quê? Esse aqui, ó. O nível um, tá? Entenda o nível um com detalhes. A hora da pergunta, quando você tiver dúvida, é aqui, ó. Nós não podemos passar para o nível 2 com dúvidas. Se você entender o nível um, é só você duplicar para o 2 e para o 3 que você vai entender, beleza? Vamos então ao nível um. Primeira coisa que eu quero te dizer é que só ganha nível 2 quem chega à elite, beleza? Se você estiver no nível de executivo e atingir todos os requisitos do nível 2, você vai ser pago apenas o nível um, porque você não é elite. Só ganha nível 3 quem é Silver. Então, se você for Premier, por exemplo, que é o nível antes do Silver, atingir todos os requisitos do nível 3, mas não fechar o mês como Silver, você ganha nível 2. E por que que a Doterra faz isso, gente? Porque o Premier que fecha nível 3, ele tá um trisco, beliscando ali o Silver. Então é inadmissível que a pessoa se conforme no nível de Premier apenas porque fechou o nível 3. Então, dê um gásinho a mais e vá buscar o Silver, beleza? Dê um gásinho a mais e vá buscar o Elite se você estiver fechando o executivo com o nível 2. Beleza, gente? Então, isso é muito importante. Bom, o que que precisa fazer para alcançar o nível um de poder de 3? Você precisa fazer um pedido pessoal de 100 pontos, isso para qualquer bônus. Ninguém recebe bônus, o consultor não vai receber comissão se ele pessoalmente não fizer, no mínimo naquele mês, 100 PV em compras. Gente, 100 PV, 550 reais a 600 reais. É ridículo, né? Eu digo que é ridículo pelo valor que você pode ganhar mensalmente, né? E isso, quando você olha, não precisa ir longe, você olhar para um Premier, você olhar para um Silver, né? Então, é algo muito simples de fazer para quem trabalha. Ah, eu tenho então que ficar comprando todo mês 600 reais. Não, você tem que trabalhar apenas. Você tem que compartilhar. Eu dei um exemplo lá no início sobre vender. Se você tiver diariamente compartilhando, se você estiver fazendo as classes, apresentando, naturalmente você vai vender produtos. Naturalmente vai chegar pessoas para você e vai dizer assim: olha, eu quero um óleo, eu quero uma pomada de Deep Blue. Uma pomada de Deep Blue é 33 pontos, três pomadas 99. Três pomadinhas no mês, gente. Se você não conseguir vender três pomadinhas no mês, né? Ou lavanda, que é o óleo mais vendido no mundo. Você conhece alguém que tem problemas de sono, ansiedade? Brasil é o país mais ansioso do mundo, então não tem lugar nenhum no mundo melhor para vender lavanda do que no Brasil, né? O que que é R$ 56, né, ou R$ 62, se eu não me engano, o valor de uma lavanda 5 ml para uma pessoa que tem problema sério de ansiedade, né? Para uma pessoa que tem problema sério de sono. E se você vender 10 lavandas dessa aí, são 100 pontos. 10 lavandas, ou seja, uma lavandinha a cada 3 dias. Né? Olha o colágeno. Nós temos o melhor colágeno do mercado brasileiro. Pesquise. Melhor colágeno do mercado brasileiro. 35 PV, R$ 187 um colágeno. Né? Pessoas pagam muito mais caro por colágeno de qualidade inferior.
né? E muitos deles, quando você vai olhar, só tem 20 doses, o nosso tem 30, né? Então é feito justamente para a pessoa consumir no mês, por mês. 3 colágenozinhos você bateu a meta. Ou venda um colágeno, uma pomada e complete o resto com lavanda 5 ml. Gente, se a gente tiver só esses 3 produtos, já dava para fazer uma festa e ganhar dinheiro. Só esses 3 produtos, concorda comigo? Que são produtos extraordinários, mas nós temos muito mais, são mais de 150 tipos de produtos diferentes, um melhor que o outro. Então, não é desculpa dizer que está com dificuldade de fazer 100 PV todo mês de ativação. Se você tem essa dificuldade, significa que você não está trabalhando, não está compartilhando. Beleza, gente? Então, fazer a sua ativação pessoal de 100 PV e criar um grupo de 500 pontos. Na verdade, esse criar um grupo é ter pessoas na sua linha de frente, abaixo de você, ou seja, onde você é patrocinadora, naquele seu primeiro nível. Essas pessoas precisam fazer, somando a compra de todo mundo, 500 pontos. Uma pode fazer 5 PV, a outra 10, a outra 50, a outra 20. Somou tudo, deu 500, está valendo. Desses 500, precisa ter no mínimo 100 PV de pessoas que você cadastrou, tá? Então tá aqui, ó. 100 do grupo de 500, 100 PV do grupo de 500, deve vir de membros que você cadastrou. Por que isso? Porque tem gente que o líder acima ajuda tanto que fica um monte de gente ali só do líder de cima, né? E às vezes o consultor não cadastrou ninguém, tá ali bonitão sem fazer nada, né? E a Doterra colocou, olha, eu te pago desde que você faça no mínimo 100. Ou seja, gente, só 20% de todo o trabalho. Olha como a Doterra é generosa, né? Isso aqui, se fosse 50%, não estaria ruim, né? Ou seja, é possível você ganhar dinheiro do que outras pessoas fizeram acima de você, não é nem o que você fez. Olha como esse negócio é muito bom, né? E permite que nós também ajudemos pessoas que às vezes estão com mais dificuldade. Então é isso que a Doterra faz. É para quê? Para que haja, né, um crescimento conjunto de todos. Mas tem que fazer um mínimo, tá, gente? O mínimo. O mínimo é você ter 100 pontos desses 500 de pessoas que você cadastrou, beleza? Vamos lá. Então, para ganhar R$ 250, aqui, ó, pode ter quantas pessoas tiverem, tá? Aqui, por exemplo, só tem 4. Pode ter 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ver que no mínimo vai ter que ter 3 para os próximos níveis. Mas se você tiver só uma pessoa que fizer 500 pontos, já está valendo, tá? Se tiver só um aqui fazendo sozinho 500 pontos, está valendo. Beleza? Desses 500, 100 tem que ser de pessoas que você cadastrou. E algo importantíssimo, gente, esses 500 PV tem que ser de recompra. Ah, eu tenho 400 PV, vou cadastrar uma pessoa com 100 e vou colocar ali para completar. Não vale, tá? É só recompra. Esse novo cadastro vai somar para você no bônus de início rápido, você vai ganhar lá o bônus de início rápido, mas para fins de poder de três, só no mês seguinte é que ele vai contabilizar. Você cadastrou uma pessoa no dia 31 e no dia primeiro ela fez uma outra compra, essa compra do dia primeiro já entra, mas tem que virar o mês, beleza? Porque aqui é só recompra. Recompra é o que a pessoa compra depois do primeiro mês de cadastro, beleza? Podemos avançar? Então, se você entendeu isso aqui, você entendeu o poder de três inteiro, tá? Então, nível um, tem um grupo de 500, desse grupo de 500, pelo menos 100 pessoas precisa ser de você, que você cadastrou. E tem que ser de recompra, não pode ser ponto de cadastro. Bom, nível 2 é você ter 3 pessoas no teu primeiro nível que tem abaixo delas o grupo de 500. Pronto, você ganha o nível 2, tá? Qual que é a observação aqui? E é uma observação extremamente positiva. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Digamos que aqui é a Maria. A Maria tem um grupo de 500 abaixo dela. Só que a Maria, ela não cadastrou, ela não tem aqui abaixo dela, ninguém desse grupo de 500 não tem 100 PV dela, né? Então, por isso, ela não ganharia R$ 250. Ou a Maria não fez nem a ativação dela, aquela ativaçãozinha obrigatória de 100 PV, ela pode ter feito menos, ela fez 80, fez 20, ou fez zero. Gente, isso não vai impactar no teu nível 2. A Maria pode não ganhar o nível 1. Ela pode não receber o nível 1. Problema dela. O importante é que abaixo dela tem o grupo de 500. Beleza? E você ganha R$ 1.250 do poder de 3 nível 2.
Nível 3, gente. Nível 3, mesma coisa. Você precisa ter abaixo de 3 pessoas que estão no nível 2. Então, aqui, ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. 9 pessoas com grupo de 500, né? Então, essas 9 pessoas, 9, estão abaixo dessas pessoas do primeiro nível. Só isso. Se esses aqui estão ganhando 250, se esses aqui estão ganhando 1.250, problema deles se eles não estão. O importante é ter o grupo de 500, tá? Se a pessoa não se ativou, se a pessoa não tem 100 PV dentro de cada grupo de 500, problema delas. É claro que você vai observar, né? Porque se você está ajudando pessoas a ganhar dinheiro, e eu já vi pessoas, né, que por falta de atenção, né, de líder acima, exemplo, fez tudo, mas ficou com 80 pontos, em vez de ter 100 do grupo de 500, ficou com 80 e perdeu, por exemplo, o nível 1, né? O pode perder até o nível 2. Então, isso é problema dela, mas é ruim para a gente também, porque se nós estamos ajudando as pessoas a ganhar dinheiro, elas ficam motivadas. Se elas perdem dinheiro por uma coisa, uma observação dessa, é ruim porque a pessoa desmotiva. Então, aprenda você, principalmente você que é Premier, Silver acima, né? A olhar isso na toda a sua rede, né? Não se preocupar apenas com o seu, mas ver se todo mundo abaixo de você está se qualificando para não deixar, como a gente diz, dinheiro na mesa. Beleza, gente? Então, se você atingir esse requisito aqui, gente, R$ 6.250 limpinho, sem contar os outros bônus. Bônus de liderança, bônus de início rápido, bônus e bônus unilevel, beleza? Então esse aqui você já sabe que vai ganhar. Ah, Gedilson, é só isso do poder de 3? Não, tem mais, né? Então a visão geral é essa aqui, o nível 1, nível 2 e nível 3. Se você sabe o nível 1, você vai duplicar para o nível 2 e 3. Mas tem algo mais, gente, que é isso aqui, ó, reforço do poder de 3. O que que é esse reforço? O reforço, ele vai estar baseado em um dado que mede o crescimento da tua equipe em um ano, que é chamado de volume de crescimento pessoal. Isso é para a doTERRA ver se você está trabalhando ou não ao longo do tempo, tá? Então, o que é o VCP? Volume de crescimento pessoal. É a soma, tá? O volume mensal dentro do mês dos pedidos de recompras, ou seja, as pessoas que você cadastrou nos 12 meses anteriores, você começa a contar de trás para frente, né? Ali, daqui para trás, né? Você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5 até dar 12. Deu 12, somou todo mundo. Aí sim, o que essas pessoas compraram, né, dentro desse mês, as pessoas cadastradas nos 12 meses anteriores, o que elas compraram vai ser essa referência de volume de crescimento pessoal. Olha aqui, ó. Aqui está desenhado para você entender. Então está aqui, ó, volume mensal de membros cadastrados pessoalmente nos 12 meses anteriores. Digamos que nós estamos no mês de março. Aí você olha para o mês de trás, tá? Aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12 em março. Então, de fevereiro, que é o mês de trás, até março, tá? Essas pessoas que foram cadastradas aqui dentro, se essas pessoas comprarem alguma coisa no mês que nós estamos, isso vai se somar e vai ser o volume de crescimento pessoal. Por exemplo, ó, o Ivan, o Pedro, a Ana e a Janete. Tem essas 4 pessoas aqui, ó. Somando tudo deu 425 PV, né? Em VCP, volume de crescimento pessoal. Esse aqui é a sua referência, a doTERRA viu. Então, que em um ano você tem pessoas, né, que estão comprando neste mês atual. A Rosa ficou de fora, porque ela já tem mais de 12 meses, ela tem 13 meses de cadastro. As pessoas que você cadastrar nesse mês que nós estamos também não entra, porque não é pedido de recompra, é volume de cadastro. Vai entrar a partir do mês que vem e vai ficar 12 meses pontuando, tá? Então, isso aqui é que vai ser a referência para saber se você vai ganhar um reforço a mais no poder de 3. Como é que é isso? Se você tiver fechando nível 1 e você alcançar 400 pontos no volume de crescimento, no exemplo anterior foi 425, né? Você ganha mais R$ 250. Em vez de ganhar 250, esse valor dobra. E aí você vai ganhar R$ 500 de poder de 3. Se você estiver fechando nível 2 e alcançar 800 PV em volume de crescimento, você vai ganhar mais R$ 625, ou seja, 1.250 mais 625, que é igual a R$ 1.875. Beleza, gente? Detalhe: se você fechar o nível 2 e não alcançar o reforço, exemplo,
Você está fechando o nível 2 e fez 600 pontos aqui do reforço. Você não ganha o nível um, tá? O nível um é para quem está fechando o nível um, tá? Não tem como fechar nível 2 e ganhar o reforço do nível um, beleza? Reforço do nível 2 é para o nível 2. Reforço do nível um é para quem está fechando nível um, tá? Dúvidas até aí, gente? Tudo certo? Vamos seguir. Aqui um exemplo que eu coloquei, tá? Como a gente vê no site. Então, por exemplo, ó, aqui a gente vê lá no nosso relatório, nível um, né? Nível de reforço, que é para ser 400 PVs. Aqui são as metas, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, para o nível um precisa alcançar 400 PV. Aqui um período, né, de 11 de 25. Volume pessoal, então aquela meta de ativação pessoal, tem que fazer 100 pontos, a pessoa fez 151. Grupo de 500 pontos, tem 556. Esse aqui, ó, do meio, é os 100 pontos de pessoas que esse aqui cadastrou. Então, dentro desses 556, tem 229 pontos oriundos de pessoas que ela cadastrou. Ou seja, aqui eu sei que essa pessoa recebeu uma boa ajuda do líder acima, posicionando cadastros, não é isso? Porque tem pontos aqui de cadastros que ela não é o cadastrador, tá? De que está no seu primeiro nível. Reforço, zero. É uma pessoa que trabalha pouco. Nos últimos 12 meses, não tem zero ponto de pessoas que ela comprou. Entende? Com isso aqui é uma métrica que a Doterra olha e vê se alguém está construindo ao longo do tempo. Essa pessoa ganhou R$ 250, mas não ganhou o reforço. Beleza? Outro exemplo. Esse aqui, gente, olha o que eu falei, né? Que a gente tem que ficar atento para não perder por pouca coisa. Nível um, mesma coisa. A pessoa fez 139 PV na sua compra pessoal, atingiu o volume, né, de 500, grupo de 500, mas dentro desse grupo de 500, né, que fez aqui 508, só tinha 74 PV de pessoas que ela cadastrou. Então, o que que faltou aqui, ó? Faltou 26 PV para fechar esse 100 e ela poder ganhar o bônus de R$ 250. Então, essa pessoa aqui, ó, ela passou batido e o consultor acima passou batido também e perdeu o nível um de poder de 3, tá? Por quê? Porque quase todo mundo que está abaixo dela foi gente acima que colocou. E tem a regra de ter no mínimo 100 pontos em pessoas que ela cadastrou. Beleza, gente? Outro exemplo também, nível um agora com reforço, ó. Essa pessoa aqui, ó, olha só, né? Ela tem aqui, ó, grupo de 500 e o reforço dela foi 718, tá? Lembrando, gente, um detalhe importante que eu não falei, esse reforço não precisa essas pessoas estarem no teu primeiro nível, ela pode estar em qualquer lugar da rede, tá? O reforço é de pessoas na tua rede que tem um ano de cadastro, beleza? Então não precisa, é por isso que o 700 está maior que o 500, é porque esse 700 aqui, né, não precisa estar aqui dentro. Nesse caso que essa aqui é uma pessoa que trabalha bem, né? Todos os 500 são dela, ó. 500 de 100, atingiu 500 e ainda tem mais gente em outro lugar da rede, de forma que o reforço deu 700, ou seja, passou de 400, recebe 250 mais 250, R$ 500 de bônus, poder de 3 nível um, beleza? Aqui um exemplo de reforço no nível 2. Então, uma pessoa que atingiu o nível 2, tá? No caso do nível de reforço aqui não é 400, é 800, ó. Tá? Então, ela atingiu 800 de reforço para o nível 2, tá? Nível 2 também, ó, ela tem três grupos de três, ou seja, ela tem três pessoas abaixo dela que tem grupo de 500 embaixo, beleza? Então, no grupo de 500 do primeiro nível, fez 530, todos os 530 de pessoas que ela cadastrou, ativação pessoal 127 PV, resumindo, conseguiu 1.250 mais 625, R$ 1.875, beleza? Bom, fechamos poder de três. Agora a gente vai, para fechar aqui o nosso plano, eu vou mostrar aqui mais um dado que é importante para todos os níveis, tá? Para todos os níveis, porque isso aqui vai influenciar no teu unilevel, né? No teu bônus de liderança também, que é o volume de crescimento da equipe. Esse volume de crescimento da equipe, nós falamos no volume de crescimento pessoal, né? Que impacta direto no poder de três, no reforço do nível um e nível 2. O volume de crescimento pessoal que nós falamos, ele é baseado em pessoas que você cadastrou nos últimos 12 meses, né? Nas compras que elas fazem. O volume de crescimento da equipe
é um volume de pessoas da tua rede cadastrada nos últimos 12 meses, independente se foi você que cadastrou ou não. Conta todo mundo, beleza? Mas é também uma forma da Doterra ver o crescimento da tua equipe. O VCP, ele olha principalmente para você, para o teu trabalho, e o VCE, ele mede a tua equipe como um todo, o trabalho conjunto de toda a equipe. Não depende de só você ter cadastrado, é o que todo mundo cadastra, beleza? Então, a mesma coisa. Você olha para trás e conta 12, tá? E aí vai estar lá, ó, até exemplo aqui, né? Nós estamos em março, ele vai de fevereiro até março, um exemplo, beleza? Então, independente de quem cadastrou, de onde está na rede, a soma de todo mundo vai contar para esse número que é o volume de crescimento da equipe ou o VCE, beleza? Gente, esse volume é só para recompra, tá? Como eu disse, se a pessoa se cadastrou esse mês, ela não conta, ela vai contar a partir do mês seguinte por 12 meses. A pessoa se reativou, ela estava parada, ficou, né, 5 meses sem comprar, ela se reativou, ou ela estava 8 meses sem comprar, se reativou e veio de uma outra equipe para sua equipe, conta também. O que não conta é as pessoas que se cadastraram e pessoas que estavam mais de um ano inativas, tá? Então aqui, ó, membros reativados após 12 meses inativos, eles contam, né? Só que aqui, ó, novos cadastros de membros reativados após 12 meses inativos ajudam a partir do mês seguinte. Então, exemplo, você encontrou uma pessoa que foi cadastrada por outra pessoa, ou mesmo era cadastrada por você, e estava mais de um ano sem comprar. Quando essa pessoa se reativa, ok, naquele mês, né, ela vai se reativar, mas ela só conta a partir do mês seguinte. No entanto, ela vai contar por 12 meses. Isso que é bom, tá? Uma pessoa que estava 8 meses inativa e se reativa, ela já conta esse mês, mas ela conta só até completar os 12 meses de cadastro dela, por exemplo. Beleza, gente? Completou o tempo de cadastro dela ali, pronto. Agora a pessoa que estava muito tempo, ela zera, ela não conta naquele mês, mas ela vai contar 12 meses para frente. Fechou? Entenderam? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, aqui é o exemplo de volume e tal. Tá. Gente, aqui já é um nível, né, um pouco mais alto, mas para aqueles, né, que estão brigando aí pelo Silver, vão chegar no Gold, no Platinum, Diamante, né? Isso aqui é importante também. E também, até como eu disse, para os níveis iniciais a partir do Elite. Então, olha só. O Elite, né? Vamos colocar aqui, ó. O Elite, cadê Zoom? Aqui. O Elite, tá? Elite, ele precisa já desse volume. Isso aqui é a árvore do Unilevel. Ele ganha até o terceiro nível do Unilevel, tá? Se ele atingir, se ele, sem o VCE, ele ganha até o terceiro nível. Se ele atingir 300 pontos desse volume de crescimento, gente, 300 pontos dentro da rede dele de pessoas cadastradas nos últimos 12 meses. É muito fácil de atingir isso, tá? Muito fácil. Se ele atingir 300 pontos, ele vai ganhar também o quarto e o quinto nível do Unilevel. Ou seja, o quarto e quinto nível do Unilevel está vinculado, né, condicionado a ele ter 300 pontos de VCE. Então, é volume de toda a equipe de pessoas que estão comprando esse mês, das pessoas cadastradas nos últimos 12 meses. Vocês estão me entendendo, né, gente? Tá todo mundo calado, ninguém falou mais nada do chat, né? Então, quando tá todo mundo calado, eu tô entendendo tudo, eu não tô entendendo nada. Mas vamos seguir. O Premier, ele vai ganhar até o quarto nível, mas se ele alcançar 400 pontos de VCE, ele ganha também o quinto e sexto. Silver só ganha sétimo nível para cima se fizer 500. Gold, 600. Aí, ó, aqui até o Gold só influencia no Unilevel, tá? Só influencia no Unilevel. Do Platinum para cima, influencia também no fundo de desempenho, que é o bônus de liderança que eu vou mostrar para vocês ainda, tá? Na verdade, bônus de liderança eu não vou nem detalhar hoje, né? Porque já é um nível um pouco mais alto. Vou só voltar aquela apresentação lá no início e mostro para vocês bem, né, só para vocês terem uma ideia. Então, Platinum, Diamante, Blue Diamond, Presidencial, eles precisam atingir aqui, ó, 4.000, 6.000, 12.000, 18.000, tá? Para poder receber. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, gente, como isso é muito simples, ó. Eu sou Blue Diamond e o meu VCL passa de 16.000, tá? É tranquilo, sempre com sobra. Você atingir esse nível e trabalhar bem, estruturando a tua equipe,
Isso aqui sempre vai ser com sobra. Isso aqui é só para nivelar, pegando aquela pessoa assim que não quer fazer nada, né? Só quer, é só para dar um incentivozinho pequeno. Mas se você trabalha, se você está estruturado, tá? Isso aqui você vê direto no seu escritório virtual. Se você tiver dúvida, procure o seu Silvio acima para você entender. Mas só para você ter uma ideia, beleza? É importante, sim. Inclusive, né, a partir de janeiro de 2026, que é o mês que nós estamos, isso aqui também vai impactar diretamente, já está impactando diretamente no fundo de desempenho, tá? Mas como eu disse, é algo muito tranquilo para se atingir para quem está trabalhando normal. Por último, a compressão dinâmica, né? O que que é a compressão dinâmica? Vale para Platinum e acima, que é você ter alguém lá na sua profundidade com o nível que você precisa para se qualificar. Por exemplo, aqui, ó, né, sendo bem objetivo. O Platinum ele precisa ter 3 Silver. Se você tiver 3 Silver, é um Platinum. A Jéssica, ela tem o Pedro e a Júlia que chegou a Silver. Ela tem o Fábio, que aí não quis trabalhar muito, né, empacou aqui. E a Beatriz cresceu, chegou a Premier. A Beatriz é a cadastrada da Jéssica. A Beatriz cadastrou a Regina e a Regina chegou a Silver. Então, o que é a compressão dinâmica? É esse Silver contar para a qualificação da Jéssica, mesmo que a Jéssica não seja cadastradora da Regina. O que é que precisa? Que acima da Regina tem alguém que a Jéssica cadastrou. Então, tanto o Fábio quanto a Beatriz, se a Jéssica cadastrou um desses dois, a Regina vai contar para ela, beleza? Isso é compressão dinâmica que vale apenas para a Platinum acima. Ah, se essa pessoa aqui fosse um Gold, ela poderia contar com o Premier da profundidade que ela não cadastrou? Não, porque ela é Gold. Compressão dinâmica é só para Platinum é acima. Platinum, Diamante, Blue Diamond, Presidencial. Beleza? Bom, isso aqui, gente, eu vou só mostrar para vocês, mas o nosso tempo não permite desenvolver um treinamento que mostre como você fazer, né? Um outro dia a gente faz isso. Vou fazer um outro treinamento para você saber o que que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro em tanto tempo. Por exemplo, uma meta aqui de 60 dias, né? Como é que eu faço para fazer um trabalho de 60 dias? Então, se você em 60 dias você cadastrar 5 pessoas no primeiro mês e no segundo mês, nós estamos falando aqui de 10 pessoas por mês, né? 5 pessoas no primeiro mês, depois 5 pessoas no segundo mês, né? Pelo menos no segundo mês, as pessoas que você cadastrou no primeiro, elas têm que fazer no mínimo 100 pontos de recompra, ou seja, cada um em média fazer 100, né? É o critério. Então, se eu estou no segundo mês, as 5 pessoas que eu cadastrei fazer 100 pontos. Ou a soma delas, né? Fazer 500 pontos. 3 consultores no primeiro mês, porque esses 3 consultores que eu cadastrei no primeiro mês, eles precisam também trabalhar para que a gente consiga chegar lá na frente. Por isso, esses critérios aqui, né? Essa simulação está condicionada a você cadastrar 5 pessoas por mês. No primeiro mês, dos 5, 3 tem que ser consultor, né? E no segundo mês, essas pessoas fazerem uma recompra de 500 pontos. Para quê? Para você ganhar poder de 3. Então, início rápido aqui, R$ 350, poder de 3, né? Mais o reforço, R$ 500, com um total aí de R$ 850 em bônus em 60 dias de negócio, beleza? Em 90 dias de negócio, você pode chegar à elite. Olha aqui, ó. Se você continuar fazendo aquilo, né? 5 pessoas por mês cadastrando, né? Essas recompras, as pessoas fazendo aqui no seu primeiro nível ainda, no mínimo 500 pontos, né? Dentro de todos esses clientes, pelo menos 8 clientes, fazendo 100 pontos de fidelidade, 3 pessoas lá do início, aqueles, por isso que eu falei que você precisa ter pelo menos 3 consultores trabalhando para ter a meta 1, aquela meta de 60 dias, você pode chegar à elite, tá? Não precisa você entender isso aqui agora, porque nós vamos fazer um treinamento só para te dar o passo a passo de como construir isso aqui. É só para você ter uma ideia que se você manter esse padrão de procurar cadastrar 5 pessoas por mês, dessas 5, né, procurar focar em consultores, 3 consultores, e isso vai depender da tua lista de nomes, né, da tua qualificação de lista, e trazer pessoas que trabalhem com você no início ali para o negócio, você pode, por exemplo, em 90 dias chegar a um elite com R$ 3.000 em bônus. É possível? É possível. Mas se você não chegar em 90 dias e chegar, né, e não chegar em 3 meses, mas chegar em 5, em 6 meses, te ajuda?
Fazendo o que você faz hoje, desconsiderando que do Terra não existe para você, daqui a 6 meses você se vê ganhando R$ 3.000 a mais, fazendo o que você faz hoje? Provavelmente não. Então, se você não alcançar em 90, mas alcançar em 180, vai ser ótimo para você, né? Então, o importante é que isso aqui é possível. Trabalhe aquilo que a gente fala, né? Mire a lua e acerte as estrelas. Trabalhe para ser 90. Se não for 90, você vai ganhar em 120, em 180, né? E ao longo do tempo, o nosso negócio não é um negócio que a gente olha só para curto prazo, é principalmente para o médio e longo prazo, tá? Então é possível sim, beleza? E ao longo tempo, um dia você vai chegar aqui, ó, Silver. Talvez em 6 meses, né? Como eu cheguei em 6, tem pessoas que chegou menos, tem pessoas que chegou em um ano, né? Independente disso, tem gente que demorou muito tempo para chegar em Silver, mas hoje ganha, né, valores muito maiores que isso, porque depois do Silver chegou mais rápido no Gold, no Platinum. Tá? Então, gente, não importa, o importante é que você dê o melhor de si e trabalhe, tá? Trabalhe que você pode sim chegar a ter uma renda extra de 3.000, 5.000, 10.000, tá? Sem deixar de fazer o que você faz hoje, beleza? É algo extremamente que, né, quando eu for fazer a simulação, eu vou mostrar para você, principalmente usando esse kit, que é o kit chamado Legado, né? Kit Legado. Esse kit Legado, ele é voltado principalmente para a pessoa que já quer começar fazendo negócio. Ele vai ter aqui ó, o Kit Brasil, né, que é o kit com 12 óleos principais para você conhecer. E, gente, e vai vir 5 de On Guard, 5 Peppermint e 5 lavanda de 5 ml para você já trabalhar essa venda. Sabe aquela venda que eu falei quando a pessoa fala assim: Nossa, eu vou me organizar para comprar o kit, mas eu queria experimentar um lavanda. Pronto, você já tem aí 5 lavanda para vender. 5 Peppermint, 5 On Guard, né? Para usar como forma de estratégia. Aí já colocar dinheiro no bolso também. Então, esse é um kit que vale 200 PV, né? 1.260 reais, pode parcelar em 6 vezes, é um kit excelente que você pode trabalhar, né? Olha aí, a Camila disse que chegou em Elite em 17 dias. Absurdo isso. Então, gente, é possível, tá? E se você não chegar em 17, mas você chegar em 90, como eu falei, se você chegar em 120, né? Um Elite ganhando R$ 3.000, 2.700 aí, como disse a Camila, tá maravilhoso, né? Então, aqui, ó, kit legal, legado, kit para você, né, começar a empreender, para o consultor começar a empreender. Então, tá aqui todos os óleos, vem o colágeno, a pomada. Eu falei para você, ó, se a Doterra tivesse só a pomada de Piblu, o colágeno e o lavanda, já seria maravilhoso. Mas todos esses óleos do kit são os principais óleos. O Peppermint e o On Guard está entre os 10 mais vendidos no mundo também. Então, produtos maravilhosos para você começar o negócio. Beleza, gente? Você pode fazer do terra para complementar sua renda, trabalhando aqui de 10 a 15 horas por semana, uma horinha por dia, né? Complementar a renda. Mas se você quer trabalhar mesmo para multiplicar renda, construir algo extraordinário, né? Ter além de uma renda extra, se dedique um pouco mais, né? 3 horinhas por dia. É possível para você trabalhar um ano assim direto? Um ano eu digo que é curto prazo, gente. Um ano direto. Você para se formar na faculdade tem que ser 5 anos. Eu tenho certeza que se você fizer um ano direto, focado em trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, 3 horas todo dia em média, em um ano, você vai construir uma renda bem acima de R$ 10.000 tranquilamente, eu te garanto isso, tá? Então, pode me cobrar e pode me chamar que eu vou te ajudar, tá? Se você estiver comprometido a fazer isso, beleza? Experimente, faça só 3 meses para você ver, né? Como já vai ser algo extraordinário, tá? 3 meses assim, ó, um plano de 90 dias, trabalhando forte, com meta de cadastrar 5 pessoas, né? Todos os dias, no mínimo 3 horas por dia de trabalho, pode ter certeza, você vai longe. Então, esse resultado ele é diretamente proporcional ao tempo que você se dedica ao negócio. E como eu disse, é um negócio feito para você trabalhar em tempo parcial. Você não precisa parar de fazer o que você faz hoje. Beleza? E, gente, isso aqui, ó. Se preparar, se organizar, convidar pessoas, apresentar tanto o produto quanto o negócio, trazer essas pessoas para a Doterra e dar suporte a elas. E fazer isso aqui, ó, diariamente. É muito simples. É muito simples. Você não precisa fazer uma faculdade, um curso intensivo, não precisa, tá? É muito simples. E o principal, você não está sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para crescer com você, tá? Para te ajudar nessa jornada. É uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada, é uma vida. Tá? Tem amigos que
que eu fiz aqui por conta desse negócio, né? Desde lá, antes de conhecer a Doterra, mas dentro desse modelo de negócio, outros que eu conheci em Doterra, que são amigos que nós caminhamos juntos até hoje, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é um ajudar o outro. Você não está sozinho e nós estamos aqui para te dar todo o suporte necessário. E eu gosto muito de fechar sempre com essa frase: você pode ser a resposta da oração de alguém. Você levando uma oportunidade de negócio, levando um produto, talvez tenha alguém que está sofrendo muito, seja por uma saúde física, emocional ou financeira, e você está trazendo para ela uma solução que ela estava pedindo para Deus. Então pense nisso. Quando você deixa de tomar uma decisão, né? Que quando a gente não toma decisão, a gente está tomando a decisão de não tomar decisão. Quando você deixa de tomar decisão, quando você desiste, você está também afetando o sonho de pessoas. E quando você decide realizar, quando você decide para cima, quando você decide isso aqui, ó, ter sucesso, que é uma decisão, você está impactando positivamente a vida de pessoas. Tá? Que já são milhares de pessoas que nós já alcançamos através desse trabalho. E te digo, tem muito mercado para crescer. Temos muito para alcançar. Tá? Então, gente, de forma geral, esse é o plano de negócio da Doterra. Tá? Eu não detalhei para você aqui o bônus de liderança, tá? Mas depois a gente tem uma forma detalhada, mas o que importa é o seguinte: além desses bônus, tem o quarto bônus, que é o bônus de liderança, que a Doterra ela pega um valor de 7,25% de tudo, né, de todo o que ela produz no mundo inteiro, e ela divide para líderes Premier e acima, tá? E depois a gente mostra para você detalhadamente, mas isso aí também é algo que você só precisa se qualificar. O foco hoje principal dos bônus é bônus de início rápido, bônus de poder de 3. Os outros, eles podem ter certeza, pode ficar tranquilo que eles vão acontecer, né, no nosso negócio. Beleza, gente? Então, esse é o principal que eu queria passar para vocês. E aí, qualquer dúvida, procure seu consultor acima, assista isso aqui, não é uma coisa para a gente ver uma vez e pronto, já sei, não, assista, anote, tire dúvidas, tá? E principalmente, quer aprender? Quer aprender bem? Comece a ensinar. A melhor forma da gente aprender é essa, né? Vai para cima, apresenta o plano, apresenta, né, produto e começa a ensinar que você vai aprender. Beleza, gente? Então, tamo junto, né? Como eu disse, vou deixar gravado para você, né? Muito importante que a Camila está dizendo aí sobre a convenção em abril, final de abril deste ano, nós temos aí a convenção legado e a Doterra estendeu a compra do ingresso, se eu não me engano, até sexta-feira, não é isso? Dessa semana, por R$ 98 para quem compra acima de 5 ingressos. Ah, eu só quero comprar um, não quero comprar 5. Então, procure seu líder acima, pode me procurar diretamente, tá? Eu comprei, inclusive, estava com quando a Doterra abriu, eu comprei uns 20 ingressos, rapidinho eu passei tudo para a equipe, comprei mais 10 e dos 10 eu acho que só tem 4, tá? Então, chama a gente aí que a gente te ajuda, se você quer comprar um ou dois, né, e não quer comprar os 5, pode, a gente compra e passa para você, beleza, gente? Tamo junto, né? Vamos para cima e compartilhe, tá? Como eu disse, todos precisam saber que existe este maravilhoso plano de negócio, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus e vamos trabalhar.